A mensagem de reflexão desta sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024. Somos seres em construção e ainda assim precisamos de reformas. Todos somos seres em construção, isso não é novidade para ninguém. A gente nasce, a gente cresce, vai se moldando com o tempo, pelas experiências, pelos erros e pelos acertos que vamos promovendo ao longo da nossa existência. Mas o que nem todo mundo percebe é que, mesmo estando em construção, a obra está em andamento, às vezes a gente precisa de reformas. E não é porque nós estamos no meio do caminho que está tudo bem. Pelo contrário, é durante o processo que, como numa construção, as rachaduras aparecem, as fundações tremem, e é aí que a reforma se faz necessária. A vida é desse jeito. A gente segue achando que está tudo certo, até que uma crise, uma decepção, ou até mesmo com o passar do tempo, a vida nos mostra que tem algo que precisa ser ajustado, fazer um ajuste, uma reforminha aqui e acolá. E reformar-se exige coragem, mudar aquilo que você tem como certo, como verdadeiro. Não é fácil admitir que certos aspectos nossos já não funcionam mais, que algumas crenças que a gente carrega só estão nos atrasando, ou que às vezes nós temos hábitos que nos machucam. Além de machucar os outros, alguns hábitos, péssimos hábitos que aprendemos na infância, talvez, podem nos machucar hoje. Mas esse reconhecimento abre portas para que o verdadeiro crescimento se instale em nossas vidas. E é muito interessante quando a gente pensa, na mente humana e tenta entender o funcionamento da mente humana. Ninguém vai entender totalmente a mente humana, mas é muito interessante como ela funciona. Às vezes, a gente resiste às reformas, a mudar o comportamento por medo do desconforto. Ninguém quer sair daquela zona de conforto, daquele lugar quentinho, gostoso. Nós queremos acreditar que nós somos completos, que não precisamos mudar nada. Tem gente que não muda. Por mais que as evidências comprovem que você está no caminho errado, a pessoa não aceita. Quantos comerciantes, por exemplo, falam, eu sempre funciono assim, sempre vai funcionar dessa forma, para que eu vou mudar? Não se mexe em time que está ganhando, é uma frase que todos usam. Isso no mundo dos negócios e na vida pessoal de cada um de nós também. Quando você acha que está coberto de razão, que está certo em tudo, você não muda o seu comportamento e acha que os outros precisam mudar para se adequar a você, e não é assim que funciona. Quando a gente nega essas reformas que nós precisamos promover, nós estamos, na verdade, impedindo o nosso próprio progresso. Você fica parado, estagnado, o mundo avança, as coisas mudam, percepções mudam, comportamentos mudam e é preciso acompanhar essas mudanças. A psicologia mostra que a verdadeira evolução, eu li algo a respeito assim, eu estou tentando lembrar aqui. A verdadeira evolução vem justamente de enfrentar aquilo que nós evitamos. É algo parecido com isso, de a gente se olhar de frente, olhar no espelho, por exemplo, e fazer ajustes necessários para seguir em frente. Então a gente cresce, a gente evolui justamente naquilo que nós teimamos em não aceitar. Às vezes você olha no espelho e você se vê defeituoso. A partir do momento que você aceita aquele suposto defeito que só você às vezes enxerga, você avança na vida, você cresce. Outra coisa muito importante é lembrar que as reformas que a gente promove na nossa vida não são reformas definitivas. Aliás, nada é definitivo. Não tem um ponto final nessa obra, nessa construção chamada vida. A cada fase da nossa jornada, novas demandas vão aparecer, novos desafios vão surgir, e com esses desafios, com tudo isso que acontece em nossas vidas, novos ajustes serão necessários. Então, enquanto estamos construindo, nós estamos reformando, diferente de uma obra, de uma construção civil, por exemplo, onde o pedreiro começa ali a assentar os tijolos, ele está construindo. Dificilmente ele vai promover reforma naquilo que já está sendo construído. Exceto se tiver errado o projeto, ele vai fazer alguns pequenos ajustes. Na nossa vida não, enquanto estamos construindo a nossa vida, a nossa jornada, você precisa fazer ajuste, precisa fazer reforma o tempo todo. A cada fase da vida, novas demandas vão aparecer.
Então isso é normal e é um ciclo contínuo de construção e renovação, de reformas que a gente tem que promover. E não adianta querer buscar perfeição. Perfeição não existe, né? É utopia pensar que um dia seremos seres perfeitos. Não vamos ser seres perfeitos nunca. A gente está sempre aprendendo, evoluindo. Não existe perfeição em nosso comportamento, em nosso cotidiano. O que existe é uma forma constante, é uma busca constante, na verdade, para encontrar um equilíbrio entre versões antigas e versões mais novas de nós mesmos. A gente muda o comportamento, a gente muda o nosso físico está completamente mudado o tempo todo, está mudando o tempo todo. Por que não os nossos comportamentos deveriam se manter iguais? Sempre foram e para alguns sempre funcionou. Porque eu vou mudar? A gente muda sim, muda com a dor, muda com o sofrimento, a gente muda com a alegria, a gente muda com a riqueza ou a pobreza, a gente vai mudando, moldando o nosso caráter, o nosso comportamento. Uma coisa que não muda é a sua essência. A sua essência sempre será aquela que você carrega dentro de si. Então a gente tem que perceber que quando algo não vai bem, a gente não pode ter medo de nos reformar, entender que precisa de reforma, precisa mudar alguns comportamentos que às vezes não são socialmente bem aceitos, ou comportamentos que estão te prejudicando, estão te carregando para baixo, ao invés de te elevar rumo aos seus objetivos. Não se cobre tanto. Não se cobre tanto por não ser perfeito, nem tem ninguém perfeito. O péssimo hábito hoje do ser humano é se comparar às outras pessoas, achando que elas sim são perfeitas e você não é. E isso, mais uma vez, a crítica às redes sociais, para quem é viciado em rede social, fica comparando beleza, comparando roupa, comparando olhos, comparando boca, comparando o corpo que você tem perto de um corpo que você julga perfeito de outra pessoa. Não existe perfeição. Talvez aquela pessoa tenha um corpo bonito, mas não tem intelecto suficiente para manter aquele corpo. Não sei se você está me entendendo, né? A forma como eu estou me expressando aqui. E é uma crítica direta, assim, às pessoas que fazem comparações. Nós não somos perfeitos. A beleza da vida está justamente nessa renovação que devemos fazer todos os dias. Olha, hoje eu gosto da cor azul, mas amanhã eu posso gostar da cor laranja e não há nada de errado nisso. Mudar de opinião faz parte da nossa existência. Nessa nossa capacidade de se reconstruir, se reinventar, é que a gente vai moldando o nosso ser. Nós somos obras em construção. E enquanto estivermos aqui, nesse planeta, sempre haverá algo novo para ser ajustado. Ninguém chegou ao final. Olha, a vida não é um livro que você fecha a última página, encerrou aquele livro, já li o livro todo, entendi o livro ou não, mas você encerrou, já leu aquele livro. A vida continua, a vida é um livro com infinitas páginas. Enquanto estivermos vivos, nós estamos escrevendo a nossa história. Então, aprimore-se. Não tenha medo da mudança, não tenha medo de aprimorar-se, não tenha medo de reformar-se. Aceite isso com leveza e siga sempre em frente. Somos seres em construção e ainda assim nós precisamos de reformas. Reflita sobre isso. Um bom dia.